Olá, queremos dar as boas-vindas para vocês que estão nos acompanhando pelo live. Acredito que em breve teremos nossos irmãos e amigos também de outros lugares, até de outros países, como Portugal. E estamos aqui já para começar a nossa reunião. Só estamos aqui contatando os irmãos. Queremos deixar a todos vocês dar nossas boas-vindas a todos vocês. Eu já começo pedindo desculpa por ter atrasado. E o pior pra mim é sempre esquecer de onde é o ponto da câmera. Eu sempre me atrapalho, olho pro vácuo. Eu também não estou muito Não é? sintonizado, não. Vamos ver aqui. Hoje nós daremos continuidade com o estudo da Aurora. Acho melhor tirar alguma coisa do... Não, deixa. Pode aquilo lá. deixar? Se fica assobiando é horrível, né? É que aqui é bem silencioso, né? Qualquer som, ele vem. Eu vou fechar a porta aqui do olho. Nós vamos começar hoje com o estudo da Aurora. E é a lição 3, louvemos a Deus, o provedor. Deixa eu ver se já entrou a minha atualização aqui. Não está bem. Abriu? Uhum. Aqui sim. Ok. Deixa eu só colocar aqui. Os vizinhos estão animados hoje, então... Perdão qualquer barulho a mais. Só um minutinho aqui. Você tem ideia de como é que faz a live aqui nesse sistema? Você viu que aqui já tem alguém, tá vendo? Sim, mas como? Como é que faz? Acho que tem aí o... Cuidado não derrubar aí. Não, aqui é o normal, tá vendo? Aqui é o normal. Não é clicando aqui no minuto? Não, Ou aí do lado? não. Se clicar aqui ele vai fazer só de 1 minuto. Vamos deixar isso aqui para outro dia. Achei que você tinha testado. Não tinha. Muito bem, então nós vamos começar com o estudo da lição 3. Vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial para abençoar nosso estudo. Amado Pai Celestial, queremos pedir o Seu Espírito Santo que esteja conosco ao considerarmos a Santa Palavra, a Bíblia Sagrada, e que ela seja o nosso guia, nossa luz para os nossos pés, que possamos também desenvolver nosso caráter cristão a cada dia, para que possamos louvar o Senhor. Pai Celestial, pedimos as suas bênçãos para todos os verdadeiros cristãos ao redor da terra que estão querendo entender melhor e fazer a sua vontade. Perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos a Deus, o provedor. É aqui na lição 3. Simone, poderia ler o versículo chave para a gente? Com coisas terríveis nos responderás em justiça, ó Deus da nossa salvação. Tu que és a firme esperança de todos os confins da terra e do mais remoto mar.
Salmo 65, 5. Obrigado. Então aqui nós temos esse texto, né, que fala sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, né, e diz que Ele é a esperança firme, ou a firme esperança de todos os confins da terra. Isso mostra que a esperança de salvação divina não é algo que está apenas limitada a um grupo específico. Os estudantes da Bíblia sempre têm uma visão maior. A salvação da morte adâmica é para todos, mas aí encontram-se categorias dentro dessa salvação. A igreja, que é fiel, ela recebe um prêmio maior. O mundo só vai se beneficiar dessa salvação durante a era milenar, onde serão provados dignos para a vida eterna. Já nós, da igreja, estamos sendo provados hoje. Por isso que é importante nós levarmos uma vida correta, uma vida cristã, uma vida de virtudes, para que nós possamos ser aprovados nesse julgamento que, por enquanto, só a igreja está passando. Então vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Eu vou pedir aqui a irmã Simone que leia, por favor. Um aspecto importante de louvor que devemos aprender é o de agradecimento e apreço pelas experiências que Deus nos fornece cada dia para nosso desenvolvimento. A tradução brasileira usa em nosso versículo-chave a expressão coisas terríveis, como se Deus tivesse preparado um caminho sofrido para trilharmos. No entanto, o significado da palavra hebraica original transmite o pensamento de reverência ou espanto. A versão O Livro traduz o versículo: com feitos espantosos da parte da tua justiça, tu nos trarás a salvação que te pedimos, ó Deus. Tu és a esperança da humanidade inteira, de um extremo ao outro da terra até os confins dos mares. Obrigado, irmã Simone. Então, que ponto importante nós vimos aqui com relação a essa questão da esperança, né, dos feitos de Deus. Até já falamos aqui, você poderia ampliar? Você viu que é para a humanidade inteira, né? No finalzinho ali, olha só. A versão O Livro traduz o versículo: com feitos espantosos da parte da tua justiça, tu nos trarás a salvação que te pedimos, ó Deus. Interessante que essa questão, coisas terríveis, né? Olha a explicação aqui. A tradução brasileira usa, no versículo-chave que lemos, a expressão coisas terríveis, como se Deus estivesse preparando um caminho sofrível, ou sofrido, ou terrível, né? Mas será que é esse o significado da expressão? O que você vê aí? Não, aqui a explicação que tem aqui é que não é coisas terríveis no sentido de sofrimento, mas de coisas grandiosas, espantosas da parte de Deus, né? Okay. Então é dessa maneira que ele vai trazer a salvação para a humanidade. I can see that we have a very special guest. I see that Brother Todd Alexander has joined our live broadcast. So I welcome you and all the brothers there. And also we have Brother Pedro. Tenemos nuestro hermano Pedro Colón. Bienvenido, hermano, a nuestra reunión. Estamos hablando normalmente en portugués, así a ver si comprende un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Também a Susana, seja bem-vinda à nossa reunião pelo Facebook, pelo Live. Essa é a vantagem da tecnologia, né? Nós estamos assim espalhados, né, pelo Brasil e pelo mundo também, pessoas de fora. O alcance é grande, né? O irmão Todd está no Japão agora, o irmão Pedro está nos Estados Unidos, na Flórida, e temos também pessoas de Portugal nos acompanhando, ou pelo menos disseram que iam acompanhar, eu não vi se entraram. Estou um pouco distante da tela do iPad para poder verificar. Mas, como eu já disse, bem-vindo a todos vocês, né? Estamos estudando a Bíblia juntos aqui. Então, essa questão de coisas terríveis
tem um outro significado na palavra hebraica, né? Qual é mesmo esse significado que você viu aí, Simone? Transmite o pensamento de reverência ou espanto. Então a gente consegue entender que com coisas espantosas, né, essa salvação vai ser produzida por Deus para a humanidade inteira. Né? Exato. Muito bem, então eu vou ler aqui o próximo parágrafo. Os versículos precedentes de nossa lição descrevem com linguagem profética que os a quem o salmista se dirigia era a Sião espiritual, Cristo e sua noiva, a esposa do Cordeiro. Juntos, eles serão estabelecidos com glória e poder divino, quando todos os membros da classe da noiva tiverem assegurado sua chamada e eleição, sendo fiéis até a morte. A classe do Cristo trará alegria a toda a terra e servirá como canal de Deus para as bênçãos de toda a humanidade. O profeta Miqueias escreveu: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa classe de Sião terá a honra e o privilégio de serem reis e sacerdotes no há muito aguardado governo terrestre pelo qual todos nós oramos. Então, o que nós observamos aqui, que podemos comentar? Aqui diz que a classe do Cristo... É interessante, né, essa expressão como canal de Deus, para mim é muito forte essa expressão, né? Uhum. Mas é que mostra que esse canal de Deus, né, será então a classe do Cristo, que vai trazer alegria a toda a terra e a toda a humanidade. Isso, e quando funciona como canal de Deus para trazer as bênçãos a toda a terra? Esse que é o detalhe. Quando estiverem juntos, né? Isso. Como classe, como noiva no caso, né? Como classe já glorificados no céu. Já, é isso. Aí sim funcionam como essa classe que está abençoando a terra. Olá, queremos dar as boas-vindas a essa família maravilhosa de Manaus. Tudo bom? Tudo ótimo. Opa, nós estamos aqui já no Facebook Live, temos até a companhia de um irmão dos Estados Unidos, o irmão Pedro Colom. Ele é hispânico. E também o irmão Todd Alexander está acompanhando um pouquinho. O irmão Todd está no Japão, visitando uma classe lá. Então eu acredito que o horário seja justamente o contrário, né? Eu nem espero que ele continue muito tempo. Deve ser 4 da manhã lá, ele deve estar meio... E temos também alguns outros irmãos e amigos que estão conosco aí, né? Estamos já no parágrafo 2 da lição 3. Nós acabamos de ler aqui sobre as bênçãos que a Igreja glorificada irão trazer para a humanidade. E essas bênçãos, quando diz aqui que funcionará como canal, não é que hoje exista um canal específico, conforme algumas religiões trazem para si a responsabilidade, né? Dizendo só a religião A, ou a religião B, ou a religião C. Que podem se comunicar, pode um trazer canal entre isso. Deus e o grupo que com eles se ajuntam. Isso. Mas a Bíblia não mostra isso, né? A Bíblia mostra claramente que a cabeça de todo homem é Cristo. Não há um intermediário, não é uma religião específica que está intermediando. Se fosse assim, seriam 2 problemas. O primeiro é que seria injusto, porque o alcance é muito pequeno. E segundo é que seria uma responsabilidade grande demais, né? Eu acho que da forma como aqui foi explicado, que a noiva já no céu com Cristo vai agir como esse canal, é muito mais amplo, né? Isso. Vai alcançar a humanidade inteira, assim. E o texto também que se baseia, que não está aqui, no finalzinho do Apocalipse, acho que até está aqui, é o 26, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. Tem aquele texto que diz, né, o Espírito e a noiva estão dizendo, vem. É o último capítulo. É o último mesmo, né? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Bem, algumas religiões aplicam esse texto para
agora dizendo, olha, só a nossa religião tem a classe da noiva dentro dela. 22:17. Né? E só nós estamos fazendo esse convite. Não é isso. Se você ler esse capítulo do Apocalipse, vai ficar claro que aquelas palavras são ditas lá na frente, quando já se está na era milenar. Quando a igreja, ela já está, porque no capítulo que você falou? 22, versículo 17. Vocês verem que lá no 19 já mostra o casamento do Cordeiro. Já mostra que a noiva está no céu. Que a grande multidão está acompanhando no também capítulo no céu. 19. Né? No 19. Então, aí vai descrevendo o restante dos eventos. Quando chega no finalzinho de Revelação, o que a gente vê no finalzinho de Revelação, o Apocalipse, é esse período em que está se fazendo a separação de quem vai ficar dentro da Jerusalém e quem vai ficar fora. E o convite sendo feito literalmente a toda a humanidade, né, para que a pessoa beba da água da vida. Tanto é que os 154 mil são descritos como árvore, uma árvore, né, que dá frutos, 12 frutos, uma vez por mês. Até já levantamos isso aqui, né? Se a gente multiplicar 12 frutos uma vez por mês por 12 meses, dá 144. Mas na frente diz ali que seria pelo milênio, então multiplicado por 1000 dá 144 mil. Certinho, então aquilo ali refere-se aos 144 mil. Que frutos são esses que eles estão dando? É o símbolo de a humanidade obter a vida por meio do serviço sacerdotal dos 144 mil e Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote principal, principalmente dos 144 mil hoje, da igreja hoje. Mas durante a era milenar, os membros da igreja vão ter um serviço sacerdotal também. Por isso que são chamados de reis e sacerdotes. Não é isso, irmão Adriano? O que um sacerdote faz? A gente poder lembrar aqui. O sacerdote, ele lembra a função no Israel? O sacerdote era um intermediário entre o povo, a nação e Deus. Né? Isso. Ele fazia os sacrifícios a favor do povo, ele fazia toda essa tarefa do templo, né? Exato. O tabernáculo depois do templo. Tanto é que tinha o local de reunião, né? A tenda de reunião. Né? Era um encontro, o tabernáculo era um encontro de Deus e homens. Né? Não é uma religião que pode tirar para si isso daí, mas apenas os membros da igreja, e principalmente durante a era milenar, porque eles já vão estar aprovados. Então lá nos céus glorificados aí vão ser usados como sacerdotes. Por quê esse arranjo? Deus não é todo poderoso, onisciente, não poderia fazer um julgamento instantâneo de todo mundo? Poderia. Só que ele é amoroso o suficiente para colocar nas mãos do seu Filho Jesus e de 144 mil indivíduos que foram imperfeitos, que sentiram na pele o que é ter um desejo errado e ter que lutar contra isso, né? E venceram, por isso eles estão lá, para poder também olhar com o indivíduo que está passando por aquilo ou passou por aquilo, olhar com olhos de piedade, com olhos de misericórdia, com olhos de eu já passei por isso. Né? Porque imagina, na classe da igreja vai ter gente de todos os meios. O apóstolo Paulo falou, lembra daquele texto? Alguns de vós, né, eram homossexuais, eram ladrões, assassinos, eram isso, eram aquilo, um montão de coisa. O som do Adriano a gente não conseguiu. Não consigo ouvir, mas ele só quando ele fala no microfone, né, que a gente ouve. Aí depois ele fala, mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, né, no sangue de Jesus Cristo. Queremos dar aqui as boas-vindas ao Admilson e a Paula também, que está assistindo aí. Seja bem-vinda, Paula. Então, o que acontece? Quando você tem pessoas que já sentiram na pele o que é ser imperfeito, o que é tropeçar, o que é cometer pecados, né, sendo usadas por Deus para ajudar outras pessoas nessa situação, aí você vê como que é bom, como que Deus é misericordioso. Né? Ele teria todo o direito de
trazer para si a responsabilidade. Eu mesmo vou julgar todo mundo, né? Mas não, ele está usando outras pessoas. É por isso que a igreja, a classe da igreja é chamada de reis e sacerdotes. Será a nossa função principal durante o milênio, a era milenar. Nós vamos reinar, aí envolve todos os assuntos da terra mesmo, né? Trazer a terra de volta a um paraíso, instituir um governo justo, organizado, né? Tudo que um reino literalmente faz. Um reino faz isso, né? E a parte sacerdotal tem que ver com ajudar as pessoas a recuperarem o seu bom relacionamento com Deus. Por meio de nós que já passamos por isso, né? Eu acho que essa é a grande beleza do cristianismo verdadeiro, quando a gente entende, né, o que Deus tem em reserva para nós, né? Então, olha, nós vamos ler aqui o próximo parágrafo. Deixa eu ver aqui. Ok. Temos aqui a Fátima, lá de Portugal. Eu acho que ela está online com a gente. Seja bem-vinda, Fátima. Em Portugal são 8 horas da noite agora, sabia? 8h24. São 4 horas a mais. Na Flórida, que é o Pedro Colón, na Flórida é 1 hora menos. E o irmão Tony, que está no Japão, aí já são 12 horas de diferença, né? São 4 e pouca da manhã lá. Mas é difícil se acostumar com o fuso horário. Eu acho que ele deve ter acordado, visto que estava online, só viu e voltou. Alguém de Manaus poderia ler para a gente o parágrafo 3? No México também, o Paulo está lá no México, estou vendo aqui agora. Claro. Eu fico olhando ali porque aparecem os recados e eu acho interessante. Aqui em Portugal são 2 pessoas, né? Tá dizendo ali, a Fátima e a Conceição. Isso. Bem-vindas. Estamos estudando a revista Aurora. É o parágrafo 3, no versículo 11. Desculpa eu ter interrompido vocês. Ele tinha começado. Tudo bem. Pode ler? Pode. No versículo 11 de nossa lição, o salmista elogia Deus dizendo: Tu coroas o ano com a tua bondade. É apropriado que o povo do Senhor fique atento às misericórdias e às bênçãos providas por Deus, para que não sejamos tragados pelas ansiedades desta vida, ou as riquezas terrenas que possam nos desviar de nosso crescimento espiritual com as novas criaturas. À medida que amadurecemos em Cristo, perceberemos que essas alegrias são de um tipo mais santo e duradouro que jamais tínhamos sentido antes. Reconheceremos a tais como tendo sua fonte nas experiências fornecidas por nosso Pai Celestial e que são sempre para o nosso mais elevado bem-estar espiritual. Obrigada, irmã Alessandra. E nesse parágrafo, o que nós podemos destacar? O que vocês gostaram, que viram aí? Que riqueza seria mais importante termos, pelo que vimos? As misericórdias e bênçãos de Deus. Né? Todas as bênçãos de Deus são... Essas misericórdias são muito melhores que qualquer outra coisa. Né? Acho que a Sara quer comentar, Sara? Não? Ela fez assim? Acho que chegou alguém lá. Ah, tá. Se atrapalharam aqui no assunto. Mas não pode continuar. Essa questão de riquezas. Claro, ninguém quer ser pobre. Né? Ninguém quer passar dificuldades. Ninguém quer... Né? E, inclusive, a Bíblia não é contra o dinheiro. Tem gente que acha que não, a Bíblia condena o dinheiro. Vou até achar o texto aqui para vocês. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem um texto da Bíblia que fala que um pouco de dinheiro é bom para a segurança. O problema todo está
em você amar o dinheiro, né? Não exatamente você ter dinheiro. Tá aqui, ó. Aquele texto aqui, em 1 Timóteo 6,10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, olha só, não está dizendo que dinheiro é o problema, o amor ao dinheiro. Tem pessoas que não têm muito dinheiro, mas amam tanto aquilo que têm, são tão sovinas, são tão, né, apegadas materialmente àquilo que têm, que já é um problema para elas. O contrário é verdadeiro. Tem gente que tem muito dinheiro, mas aquilo não é a coisa principal da vida dela. É uma pessoa generosa, é uma pessoa aberta, humilde, né? Eu conheci alguns nessa situação, que tinham muito dinheiro, mesmo os irmãos lá nos Estados Unidos, né, que a gente visitou, nos tratando muito bem, como se fosse a coisa mais normal, mais tranquila do mundo, né? Conhecemos uma irmã que já foi atriz, inclusive a gente lida com elas na tradução da Aurora, a irmã Charlene Fernandes. Se você olhar lá, colocar no Google, Charlene Fernandes, você vai ver que é uma atriz de Hollywood, participou de vários filmes, de séries, uma atriz canadense. E com a gente, normal, né? Como se fosse... A gente está sempre trocando informações, a gente faz as traduções, ela é o nosso ponto de conexão com a Aurora. Mas eu imagino que uma pessoa que tem uma boa vida, mas aquilo não é a coisa mais importante para ela. A gente vê que ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ela está sempre nas convenções, está sempre no trabalho de tradução, né? Então a questão não é essa. Mas é um perigo, né? A pessoa que fica muito obcecada em acumular bens, cai nesse perigo aí de começar a amar o dinheiro. E uma vez que você começa a amar o dinheiro... Esse é o problema. Esse é o problema. Esse que é o problema. E não podemos nos esquecer do que o próprio Jesus disse. Ó, vou achar aqui. Vocês conhecem esse texto. É um texto muito, muito conhecido. Uma coisa que eu deprendi aqui do parágrafo é que a gente não pode permitir que as ansiedades da vida, né, elas traguem essa esperança que a gente tem. Isso. É tipo assim, tirar o nosso foco do principal. Porque a gente sabe que no dia a dia nós temos muitas lutas, né? Sim. Então, com certeza, a gente tem muito estresse e muita ansiedade. Sem dúvida. E como cristãos, a gente tem que tentar manter esse foco. Exato. É muito importante, né? Mateus 6,20 é o texto que eu estava em mente, que nós podemos ler. Palavras de Jesus Cristo, né? E temos que ter isso em mente. Alguém de Manaus poderia ler para a gente? Mateus 6,20. Eu posso... Olha, pode ler, Alexandre. 6:20, né? Isso. Em vez disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Muito obrigado, Alexandre. Então, na verdade, o nosso tesouro tem que ser armazenado onde? O que Jesus estava falando aqui? No céu. Esse texto eu achei bonito, um comentário que você colocou numa rede social, que como é que se faz isso, né? Acumular tesouros no céu. Muita gente acha que tem que não ter nada, né? Tem que se dedicar de um jeito ou de outro. Isso é muito individual, isso é muito pessoal, né? Mas um irmão fez um comentário muito bonito, que eu gostei muito, que
você fazer um gesto por dia, né? Um pensamento por dia, uma ação por dia, né? De vez, aliás, né? Um pensamento por vez, um gesto por vez, um pensamento por vez, uma palavra por vez, um gesto por vez. Ou seja, é aos pouquinhos, são tijolinhos mesmo, né? De atitudes, de pensamentos, né? E aí você vai acumulando tesouros no céu. A sua vida passa a ser focada em fazer a vontade de Deus por meio de Cristo. E aí, ao fazermos isso, a gente não vai se desviar do nosso crescimento espiritual, como a irmã Alessandra acabou de falar. Né? Porque estas coisas são coisas que podem nos desviar. Né? As ansiedades da vida. A gente falou de dinheiro por algum tempo, né? E desviar no sentido de tirar o foco no que é principal, né? Não desviar. Às vezes a pessoa não sai como que se diz? É uma pessoa que ama Deus e tudo, mas é porque Jesus disse que tinha que ser o primeiro lugar, né? Uhum. Então as distrações, elas facilitam que a gente tire do primeiro lugar o que é de Deus, né? Isso, e tem as ansiedades também, né? Não apenas o dinheiro, mas a pessoa está tão ansioso com... Qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar, né? No pensamento, no dia a dia. Né? Lembra do que Jesus falou? Não fiqueis ansiosos com o quê? Com as coisas materiais. Então aqui seria somente o dinheiro, né? A riqueza. Às vezes a família, né? Como a Simone falou, qualquer coisa que tire o foco. Uhum. Né? Às vezes o estudo, às vezes os amigos, então o próprio trabalho, né? Às vezes está na frente de tudo, aliás, do reino. Então nesse sentido aí eu acredito que o parágrafo esteja falando. Exato. Então todas essas ansiedades que incluem as coisas materiais, inclui dinheiro, não falou aqui, mas a gente lembramos do que Jesus falou, roupa, o que comer, o que vai vestir, o que vai fazer, tudo isso. Se preocupar demais com essas coisas a ponto de você perder o foco no que é mais importante. Agora, Jesus também falou, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33, né? Então, ao fazer isso, a gente consegue manter o foco, né? Simone, poderia ler o próximo parágrafo, então? Uhum. Temos outras experiências que não são agradáveis à carne, mas podemos aceitá-las com alegria, porque desenvolvendo em nós um caráter semelhante ao de Cristo... desculpa, a pontuação foi falha. Deixa eu ler outra vez aqui. Temos outras experiências que não são agradáveis à carne, mas podemos aceitá-las com alegria, porque estão desenvolvendo em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Sobre essas experiências, o apóstolo Tiago escreveu: considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. O apóstolo Paulo também atesta isso, dizendo: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Obrigado, Simone. Então, que outras coisas aqui também vemos, né? Que podemos passar e qual o resultado disso? São todas as experiências que doem, né? Eu acho que, em resumo, não sei, todas as experiências que a gente passa que fazem a gente sofrer mesmo, seja uma doença, ou seja uma depressão, ou seja o abandono, né, da família ou de amigos, qualquer coisa que faça com que a gente sofra de alguma maneira, como Paulo disse aqui, né, as tribulações que nós passamos, elas desenvolvem características excelentes em nós. É um sofrimento que vai produzindo qualidades, e aí nós vamos conseguindo chegar a um caráter parecido com o de Cristo. Né? Isso, uma delas é o quê? Qual é um dos resultados de você... Aqui falou muito da paciência, né? Paciência. Por quê? Paciência é um negócio interessante, né? Acho
Acho que é mais difícil de desenvolver. Quando a gente está com um Não sei problema... se é o mais difícil, mas a ansiedade para mim é o oposto, né? Que quando a gente está ansioso com alguma coisa é uma aflição e aí com a paciência vai dosando, né? Queremos dar também as boas-vindas à Angélica e o Daniel. O que vocês acham? Vocês estão acompanhando com a gente? Não sei se vocês conseguem digitar aí. Como será que a paciência ela pode desenvolver, ou melhor, as provações podem resultar em paciência? É uma pergunta interessante, né? Essas experiências negativas, por assim dizer, está dizendo, né? Resultam em um caráter semelhante ao de Cristo. Bom, eu fico pensando aqui, Jesus ele era perfeito ou imperfeito? Perfeito. Perfeito. Aí quando a gente pensa assim, não, algo que é perfeito não precisa de mais nada. Não seria esse o pensamento? A irmã Alessandra quer falar? Quem quiser falar é só se expressar aí. Eu acho que a paciência ela é como se fosse um treinamento para a gente desenvolver ali a perseverança, né? A sabedoria. Então a paciência ela serve para isso. Aliás, ela é desenvolvida a partir do sofrimento, né? Das provações, porque querendo ou não a gente é adaptado, né? O ser humano ele é adaptado. Exatamente, irmão. Eu estou procurando um texto aqui. Hebreus 2:10. Eu vou buscar na nova versão internacional, que costuma ter um fraseado mais fácil de entender. Deixa eu procurar aqui, ó. Uma dica aí para quem gosta de estudar a Bíblia, tem um programa chamado The Word, tudo junto, The Word, W-O-R-D. Ele é gratuito, você baixa, e aí você consegue baixar várias versões da Bíblia em português para ele. Eu tenho aqui mais de 10 Bíblias em português. Eu posso abrir o mesmo texto em várias versões e ver como é que a coisa foi traduzida. Ele é bem prático. Bom, aqui, olha, no versículo 10, na NVI, está dizendo assim, sobre Jesus, né? Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então aqui está dizendo que Deus tornou perfeito a Jesus, que é o autor da salvação, por meio do sofrimento. Então vamos perguntar aqui, mas vem cá, Jesus não era perfeito quando veio na Terra? Como é que ele foi tornado perfeito? Alguém se arrisca aí a fazer um comentário? Bom, eu tenho um outro comentário paralelo que talvez ajude nesse. Por exemplo, aquele texto que diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso. Ele já era obediente, lógico, mas ele não enfrentou nos céus, talvez, nenhuma circunstância como as que ele enfrentou aqui na terra que tivessem testado tanto a obediência dele, porque ele precisou ir até o fim. Né? Isso. Então aí ele demonstrou realmente que ele era obediente, porque quando houve adversidade é que a obediência foi colocada em xeque, né? Em várias etapas da vida de Jesus, ele teve a chance de cair, de tropeçar. Uns 40 dias no deserto sendo tentado, né? Ele já estava ali todo cansado, sem água, sem comida, 40 dias. Aí o inimigo vai ainda chega para ele e oferece tudo. Faz 3 grandes tentações. Então Jesus soube dizer não. Mesmo no finalzinho, quando ele estava para ser pendurado na cruz, era tão difícil essa situação que ele chegou a suar sangue, né? Então era mais um ponto em que ele poderia ter tropeçado, mas não tropeçou. Então, pelo sofrimento, ele foi aperfeiçoado, né? Agora, se Jesus, que já era
perfeito, se tornou mais perfeito ainda, por assim dizer, nesse outro nível de perfeição, quanto mais nós, que já somos imperfeitos desde o início. Podemos aprender, então, a sermos melhores pessoas através do sofrimento. Não é que a gente queira sofrer. Cristão não é masoquista. Cristão não quer sofrer. Eu vou me colocar na situação de sofrimento porque eu vou ficar melhor por causa disso. E não envolve apenas a nossa própria aperfeiçoamento, mas nós também sermos usados para auxiliar as outras pessoas, né? Uhum. Você lê um texto de Hebreus 2, lá no último versículo, o 18, diz que por ter ele mesmo sofrido, ao ser posto à prova, pode vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Ou seja, não é só para a gente, né? Também por todos aqueles que um dia serão aperfeiçoados pelo nosso ministério, não só agora, né? Mas durante o milênio também. Isso é porque o versículo precedente, o 16, ele fala dos irmãos de Cristo, que são os cristãos que fazem parte da igreja, que vão para o céu. E aí diz, né? Na verdade, o foco está em Jesus, mesmo no 18. Mas, por inferência, isso se aplica a nós também, como o irmão Adriano falou. Né? Porque era necessário que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os seus aspectos. E nós somos, número 1, humanos, 2, sofremos, né? Então Jesus também teve que se tornar humano, também teve que se sofrer, só que ele era perfeito. E esse mesmo, tem um outro texto também que diz que ele era igual, com a exceção de ser perfeito, né? No sentido humano. Mas, de fato, a nossa obediência nessa situação vai ser muito boa para ajudar outras pessoas, né? Para sermos também um meio, uma ferramenta para poder ajudar outros, né? É por isso que o apóstolo Paulo aqui em Romanos 5,3 diz: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Essa paciência, né, de esperar em Deus, de continuar fiel mesmo enfrentando dificuldades, né? Que sejamos então pacientes. Alguém de Manaus poderia ler, por favor, o próximo? Eu estou vendo a Sara levantando, vamos? As Escrituras nos asseguram que nossas provações nunca serão mais do que podemos suportar. Mais uma vez, Paulo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que a possais suportar. Essas palavras reconfortantes estão de acordo com a promessa de Deus: não te deixarei nem te desampararei. Obrigado, Sara. E esse parágrafo, o que nós aprendemos aqui? Que essas provações, elas não irão além do que nós podemos suportar. Que acho que é o maior medo, né, das pessoas. É sofrer a um nível que não suporte, mas a Bíblia garante que o Pai ele nos deixa até onde nós podemos suportar, né? Exato, né? Então você veja bem, primeiro que Deus em si não prova por coisas más os seus servos, né? A Bíblia diz, tem um texto que diz: por coisas más Deus não prova ninguém, ou não tenta ninguém, nem pode ele mesmo ser tentado. Quando diz que ele permite as tentações, uma coisa é você causar, outra coisa é você permitir. Né? Deus permite que as tentações ocorram. Mas você vê que é uma situação dentro de um ambiente controlado. Porque Ele está acompanhando. Ele está acompanhando.
Porque diz que ele... É o que diz Hebreus 13:5 no final, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Isso. E ali diz que também a tentação, primeiro, ela nunca é acima do quê? Conforme vimos aí. Nunca é acima do que a pessoa pode suportar. Do que a pessoa pode suportar. Então, se ela está sendo tentada, ela pode suportar aquilo. É um pensamento meio... Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Mas é isso mesmo, está com todas as letras aí. Que nós não somos tentados além daquilo que não podemos aguentar. Então, se a gente não aguentar, não foi porque foi falha de Deus, foi falha nossa. Até porque diz que junto com a tentação, Deus provê o quê? A saída. A saída. Ah, mas e então, como é que está a saída? Onde é que eu encontro a saída? Oração. Vocês têm alguma outra sugestão aí? Leitura da Bíblia, comunhão com Deus, com Cristo, com os irmãos, né? Fortalecendo a fé, aquele desejo de você querer agradar a Deus, né? Temos que estar atentos para as saídas também, ficar focando só atentos para a providência divina, né? Em cada caso. Ficar focando só na tentação, então não tem desculpa. A tentação foi além do que eu podia suportar, foi muita tentação. Por esse texto aqui está dizendo que não. Então, o que vai valer? A sua opinião ou o que Deus está dizendo para você? Isso não quer dizer que seja fácil, automático. Vou me livrar de toda e qualquer tentação instalando o dedo. Não, você vai cair muitas vezes. Você vai tropeçar muitas vezes. Mas se você realmente quiser vencer, você vai se levantar. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, segue em frente, né? Que aí Deus vai fortalecendo você. Não é automático. Cristão não é perfeito. Essa ideia de cristão super-homem, cristão perfeito, né? Isso não existe, gente. Existe isso. Menos, André. Não tem isso. A vida é... Toda hora você é bombardeado com algum problema, alguma tentação, mas tem saída. A gente falou sobre isso no outro estudo, né? Que alguns pregam justamente que se a pessoa está passando por problemas é que ela não está sendo fiel, mas não é isso que a Bíblia diz. Tem esse ponto também. Tem religião que quando você está passando problemas diz, deve ter algum pecado escondido. Tem alguma coisa errada na sua casa, alguma coisa... Trouxe alguma coisa, algum objeto, não vamos entrar em detalhes, né? Sem detalhes. Mas não é por aí, né? Problemas são esperados, gente. A gente está no mundo. E estamos numa época do mundo também que só problemas é que a gente está aguardando, né? Porque a gente está na época do fim. A época do fim não ia ser fácil para ninguém. Os cristãos seriam perseguidos de todas as formas, né? Exato. Então passando aqui pro último parágrafo, posso seguir ou vocês têm algum comentário? Pode? É só fazer assim que eu... Beleza. Então, o último parágrafo diz assim: certamente podemos louvar a Deus como o todo sábio provedor de cada uma de nossas experiências. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Muito bonito esse finalzinho aqui, né? E que entra naquilo que o irmão Adriano falou alguns minutos atrás, né? Que nós também somos usados por Deus para providenciar, para dar ajuda, né? Consolar uns aos outros. Tem dia que a gente cai e precisamos do consolo de um outro. Tem dia que é o outro que cai e vai precisar do nosso consolo.
e assim por diante, né? E acima de tudo, quem nos consola é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante até para quem quiser fazer uma pesquisa. Jesus tem um Deus. Para quem acha que Jesus é igual ao Deus Todo-Poderoso, Jesus tem um Deus. Segundo os Coríntios 1, 3 e 4, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Consolou a Ele, consola a nós, e nós consolamos uns aos outros. Então, voltando para finalizar, né, louvemos a Deus, o provedor, porque Ele provê saída para as nossas tentações, Ele provê consolo em época de dificuldade e, acima de tudo, uma grande esperança, uma bela esperança para todos, né? Todos, independentemente. Primeiro para a igreja, depois para o mundo. Muito bom. Gostei desse estudo. Eu gosto dos estudos da Aurora, né? São curtinhos, mas a gente pode explorar muita coisa aqui, né? Na sequência, pelo nosso programa, deixa eu ver aqui, só um comentário aqui. No comentário da Lúcia, a palavra de Deus nos adverte: no mundo tereis aflição de espírito, mas tem de bom ânimo. Nesse versículo ele não nos ausenta dos problemas, mas afirma que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Exatamente. Seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas não quer dizer que não teremos problemas, né? No mundo tereis problemas. Já comentamos antes, quando a pessoa se torna cristão, não é criada uma bolha de proteção, né, que nada afeta essa pessoa. A religião que prega a teologia da prosperidade, o que é a teologia da prosperidade? Seja cristão e fique rico, seja cristão e tenha bens, seja cristão e não tenha problemas de saúde, seja cristão e seja curado. Não é bem isso que a Bíblia ensina, né? Embora no passado tenha havido curas, né? E o apóstolo Paulo falou que essas coisas iam parar quando chegasse o conhecimento. O fato é que Jesus, como a Lucy comentou aí, né, diz que nós teríamos tribulação, e ponto final, né? E outros versículos que falam para a gente não ser amantes da riqueza, como nós estudamos agora, né? Então, teologia da prosperidade, todos esses textos, mas a Bíblia não fala de prosperidade, de rebanho, da terra, tal. Tudo isso a gente tem que aplicar como a recompensa no futuro, não agora. A prosperidade da igreja é ir para o céu, se tornar imortal, ter glória, ter honra. A prosperidade do mundo será viver numa terra que é um paraíso, sem doença, sem morte, né? As pessoas vão construir casas, vão habitar, vão plantar, vão colher. Então é futura, não é agora. Agora não é a época de a gente ficar rico e armazenar tesouros na terra, que eu quero dizer, né? Então, obrigado vocês que nos acompanharam até agora, o estudo da Aurora. Essa foi a Aurora de janeiro e fevereiro de 2017. Foi a lição 3 que nós estudamos. Na sequência que a gente tinha programado, nós vamos estudar o livro O Plano Divino das Eras. Esse livro, O Plano Divino das Eras, é o livro talvez mais conhecido dos estudantes da Bíblia. Foi escrito pelo pastor Russell em 1860, se eu não me engano. E até hoje é um livro atual, do meu ponto de vista, né? Ele tem muitas coisas positivas. E, coincidentemente, o ponto onde nós paramos, que foi na página 51, o sacerdócio não era uma classe favorecida. Meio que tem que ver com essa ideia, né, de prosperidade, né? Será que cristãos ou sacerdócio deveria receber favores, né? Que é o que nós vamos ver. É na página 51. Vocês já estão com o livro aí?
Opa, beleza. Vocês que estão nos acompanhando, se vocês forem ao site estudantesdabibliaassociados.wordpress.com, vocês vão ver uma lista de livros ali em PDF. Vocês podem baixar esse livro de lá. Se quiserem receber uma cópia impressa do livro, de acordo com a nossa disponibilidade, solicite para nós. E é bom até explicar aqui, né? E nós enviamos gratuitamente. Eles não são impressos aqui no Brasil, então por isso que nem sempre vai ter disponível em papel. Mas em PDF é possível. Mas no caso do livro impresso, vocês façam um pedido para estudantes da Bíblia no Brasil, @gmail.com. E aí, de acordo com a disponibilidade, você manda o seu endereço e a gente manda para você sem cobrar nada. Nem pelo livro, nem pelo envio. Então, olha, o sacerdócio não era uma classe favorecida. Simone, poderia ler esse parágrafo para nós? Pelo fato dos levitas serem sustentados com o 10º anual ou os dízimos do produto individual de seus irmãos das outras tribos, alguém poderia afirmar que o sacerdócio foi uma instituição egoísta. Tal fato apresentado desta maneira é um argumento muito na moda entre os cépticos que, talvez por falta de informação, distorcem uma das mais notáveis evidências de que Deus tomou parte na organização de tal sistema e que esta não foi a obra de sacerdotes astutos e egoístas. Certamente, não é raro que tal organização se faça destacar nas falsas cores de um sacerdócio moderno, que agora tem buscado impor um sistema parecido, usando o outro como precedente, sem mencionar as condições sobre as quais foi fundado e nem o seu método de pagamento. Ok, então aqui nesse parágrafo, o irmão Russell ele já está pincelando a questão do dízimo, né? Ele fala um pouco sobre como era lá no passado entre os sacerdotes, e ele vai falar mais no parágrafo seguinte, nos parágrafos seguintes, sobre o que tem sido feito com essa questão. Acho que o que ele principal citou aqui foi que muitas organizações hoje se pautam no que foi Israel para instituir suas regras. Isso. Querem resgatar. Como ainda sendo atuais, né? Querem resgatar um sistema que existiu por um propósito específico, e nós vamos ver. E que Cristo já e aboliu. Que Cristo, ao vir, ele aboliu esse sistema. Então, tudo que nós vamos ler em seguida está dentro dessa ideia de o sacerdócio não era uma classe favorecida. Mesmo no passado, eles não eram uma classe favorecida. Essa que é a ideia. Se não era uma classe favorecida, muito mais hoje não devem ser favorecidos os que são cristãos, né? Muito bem. Eu vou ler então aqui o parágrafo seguinte. Deixa eu só ver o que está escrito ali. A Lúcia está dizendo: casal abençoado, que Deus capacite a cada dia mais para falar da palavra de Deus. Muito obrigado, tá? Obrigada. A vocês também. Nós nos sentimos muito felizes e abençoados quando a gente percebe que outras pessoas estão assistindo as reuniões com a gente, né? Isso é o principal também pra gente aqui, né? É o objetivo. Esse é o motivo, né? A gente queria compartilhar um pouco, né? Também quero dar as boas-vindas para o Janes, ou a Janes. E a Lúcia disse amém. Amém também. O bom dessa distância é que eu consigo ler o que estão falando. Eu também, com um pouco de esforço, mas a gente consegue. A idade da areinha no olho, você começa a fazer assim pra enxergar de longe. Bom, os cegos terão os olhos abertos, né? Vocês de Manaus, a hora que quiserem falar, é só interromper aqui, viu? Eu vou ler o próximo então, o próximo parágrafo. O sistema de dízimos era baseado sobre a mais estrita equidade. Quando Israel tomou posse da terra de Canaã, os levitas certamente tinham o mesmo direito a uma porção de terra como as outras tribos.
mas por mandato direto de Deus, nada lhes foi dado, exceto, e como residência, certas cidades espalhadas dentre as diferentes tribos, nas quais serviam em assuntos religiosos. Antes de ser dividida a terra, 9 vezes se estipulou esta proibição. Em vez de terra, algo equivalente lhe seria dado, e o dízimo foi um dispositivo justo e razoável. E isto não é tudo. O dízimo, conforme temos examinado, era uma dívida justa, não sendo pago como um tributo, mas como uma contribuição voluntária. Nunca foram ameaçados para que dessem a sua parte correspondente, ficando o assunto inteiramente na opção individual e nos ditames de sua consciência. As únicas exortações ao povo sobre este particular são como segue: guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas terras, portas, digo, pois não tem parte nem herança contigo na terra. Agora perguntamos, será razoável supor que esta ordem de coisas foi arranjada por sacerdotes egoístas e ambiciosos? Podemos imaginar que eles mesmos iriam deserdar-se para se submeterem a receber o sustento das mãos de seus irmãos? Não nos ensinam a razão justamente o contrário? Muito boa essa observação aqui, né? Gostou, irmão Adriano? Geralmente a gente tem muito contato com pessoas, né, que pregam essa questão do dízimo, né, no Novo Testamento. Então tem muito claro as escrituras, né, que quando houve a divisão, Deus chegou com as tribos, olha, cada um vai receber a sua parte. Só que a tribo de Levi, a herança delas vai ser eu mesmo, Jeová, né? Eu serei a herança deles. Então quero esse serviço sacerdotal. Muito diferente, né? Porque hoje não tem sacerdócio levítico, né? Hoje o sacerdócio é o sacrifício, isso foi o próprio Jesus Cristo, o sacerdote é o próprio Cristo, os templos de pedra, tijolo foram substituídos por coisas cristãos, né? Nós somos o templo agora. Então, o pastor não tem mais esse sentido do Antigo Testamento. É algo muito simples, muito claro. Até mesmo no dia de Cristo, aí sim, a gente pode dizer assim, tinha o dízimo por quê? Porque ele não tinha cumprido a lei ainda, né? Ele, como judeu, ele ensinou que o dízimo era correto. Mas aí já estava tendo uma transição, porque de Pentecostes para frente, quando a igreja foi instituída, aí aconteceu tudo isso que eu já citei antes, né? A mudança da antiga aliança para a nova aliança. E nós estamos na nova aliança. E nessa não existe dízimo. Exato. Que existe em Israel. E mesmo no tempo passado, os sacerdotes não estavam se beneficiando desse sistema. Eu achei interessante também esse ponto. Porque, como o Adriano falou, os sacerdotes eles não tinham direito à terra. Qual era o motivo do dízimo? Eles não... Porque, olha só, lá no passado, quando dividiu a terra de Israel, cada tribo recebeu uma porção de terra. A terra sempre foi o meio de sustento das pessoas. Então, com a terra, a pessoa com a terra... elas eram passadas de geração, elas eram herança entre cada tribo, né? Sim, e com a terra, a pessoa ia lá, plantava, colhia e tinha o seu sustento. Só que os levitas, a tribo de Levi, não ganhou terra nenhuma. Por quê? A herança deles era Jeová, como o Adriano falou, era o próprio Deus. Mas eles iam passar fome? Não. Aí entrou o arranjo do dízimo, que era a 10ª parte do que as pessoas ganhavam. Era uma coisa voluntária também. E esse dízimo era em forma de alimentos, né? Da colheita mesmo, na sua grande maioria. De ser voluntário, o dízimo, né? E os irmãos, eles não eram ameaçados, né? Vamos dizer assim. Porque hoje em dia, se a gente for ver bem as igrejas, os pastores geralmente dizem o quê? Que se você não der o dízimo, você está roubando de Deus, né? E o gafanhoto vai comer suas finanças. Então, essa eu não conhecia. Da pessoa, né? Para ela dar o dízimo, ainda tem mais. Eles estão dizendo agora que tem também as primícias, né? Quer dizer, é toda uma forma que eles fazem, um arranjo ali, de tirar realmente o máximo possível da pessoa, assim,
eu já vi também a diferença entre dízimo e oferta. Aí ele fala assim, não, o dízimo é aquilo que você tem que dar todo mês, e a oferta é aquilo que você faz voluntariamente. E algumas igrejas chegam ao ponto de chegar a Nós falar assim, assistimos vídeos horríveis. não vamos citar nomes aqui, a gente não está querendo isso. criticar indivíduos. A gente está falando de sistemas religiosos. Então que a nossa crítica seja ao sistema, não a pessoas. Tem muito cristão sincero em alguns desses grupos. Eu não sou eu que vou julgar o indivíduo. Agora, biblicamente falando, o sistema de algumas religiões está corrompido. Então, um indivíduo chegar com um carnê, né? Vamos supor que isso aqui seja um carnê, aí chega lá e está aqui o carnezinho do seu dízimo, para facilitar para você. Está aqui o nome da nossa conta, o nosso banco, você vai lá, você vai colocar o seu carnê e aí com o carnê você vai pagar o seu dízimo. Para que se preocupar? Aí eu fico pensando, gente, eu não consigo ver Jesus Cristo fazendo isso. Se estivesse aqui conosco, em carne e osso, vocês conseguem ver Jesus Cristo lá? O mesmo Cristo que falou, armazenai tesouros no céu. Não dá, né? Cristo com um carnezinho. Carnê, tesouro celestial. Paga este carnê em dia e você vai para o céu. Não vejo isso. Então tudo tem que ser voluntário, né? Então mesmo na época dos sacerdotes, era um arranjo só para o sustento deles, porque eles não tinham meio de viver além de tudo, da terra. Eles tinham a responsabilidade deles no tempo. Isso, né? Então eles não tinham como ficar plantando, colhendo e não cuidar das responsabilidades que eles tinham no templo, de oferecer sacrifícios a Deus, etc. Significa isso que é errado, por exemplo, alguém receber uma ajuda financeira de uma instituição religiosa? O apóstolo Paulo diz que não é errado. Se nós formos ver lá, ele fala que aquele que trabalha pelo reino é digno de dupla honra. E no que ele fala ali, ele dá a entender que as eclésias podem até ajudar certo indivíduo que está voltado só para a obra. Mas isso não é dízimo, para começo de história. E no caso dele, mesmo ele sabendo que isso era lícito, ele preferiu não impor esse peso às igrejas, às eclésias. O que aconteceu com Paulo também, que achei interessante, é que naqueles textos que a gente trabalhou essa semana, as eclésias que enviavam eles nas viagens missionárias, também tinha custo para isso, não é? Então, no trechinho que eu li, falava justamente isso, que a eclésia os enviou, provavelmente custeando muita coisa dessas viagens, né? Então esse arranjo não vai contra os princípios divinos, mas primeiro, não deve haver abuso da parte de quem está sendo ajudado, né? E segundo, é uma coisa voluntária. Que o apóstolo Paulo mesmo, dando exemplo, disse, olha, eu até poderia, mas eu não quero a ajuda de vocês, eu me sustento. O apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas, então ele mesmo se sustentava, ele tinha a fonte dele. Então é um excelente exemplo também, né? Não é para fazer da igreja uma instituição que vai tornar rico um pastor, ou alguém que trabalha para ela. O que nós vemos hoje no cenário geral são megas igrejas e super ricos pastores, né, com helicóptero, com avião, com jatinho, por causa da igreja. E você não via esse sistema, essas coisas no primeiro século, não via. No cristianismo original não tinha isso. Tinha ajuda, mas era tudo modesto, tudo voluntário, tudo bem... Tudo tem um objetivo. Com um objetivo, né? Mesmo. A pessoa precisa viajar até o país tal para fazer uma coisa. A eclésia mandava o camarada lá. E talvez ajudasse. Então é bem diferente. Igreja não é para deixar ninguém rico. Só no sentido espiritual. Esse aí sim, né? Se tiver enriquecendo em sentido espiritual,
Aí você está bem. Podemos ler então o seguinte, né? Deixa eu ver, é grandinho. Poderia ler aqui, Simone? Em harmonia com isso, igualmente inexplicável, a não ser no terreno sobre o qual alegamos que Deus é o autor dessas leis, se acha o fato de que não foi dado lugar a nenhum arranjo especial com o objetivo de honrar o sacerdócio. Em nada fariam os impostores tanto empenho como em tomar certas medidas que conduzissem à reverência e ao respeito a si mesmos, impondo a pena de maldição e de severos castigos a todo aquele que não as acatasse. Mas nada disso aparece, nem honras especiais, nem reverências, nem imunidade por violência ou insulto. A lei comum não fazia distinção de classes, nem acepção de pessoas, e esta era uma única proteção. Isto é mais notável se tivermos em conta que o tratamento para os servos e os estrangeiros, como também no que diz respeito aos anciãos, foi assunto de legislação especial. Por exemplo, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Gente, continua. Esse som está incomodando. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião. Tudo isso foi declarado, mas nada em especial sobre os benefícios para os sacerdotes levitas ou de seus dízimos. Não tem problema, senão você pode ler, se É que me atrapalha a concentração, é que temos vizinhos animados hoje. A gente tá, eu não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas aqui tá um barulho bem forte e talvez a gente tenha que interromper agora. Ficar por aqui, Eles estão em festa. A audição tá ótima, Tá. Eu não sei a live no Facebook como tá o som. A gente vê aqui que outras classes, como estrangeiros e outros servos estrangeiros e outras situações aqui, existia várias especificações, né, vários alertas, mas não tinha aquele alerta especial para com os sacerdotes, né? Hoje se destaca muito essa questão do ungido do Senhor, do apóstolo, os apóstolos atuais, né, os superapóstolos que eles têm hoje, e eles não recebem uma compensação, recebem também a tudo, né, a terra, porque lá no Antigo Testamento tinha as terras que eram para as outras tribos, e tinha para os levitas uma compensação. Então não era algo a mais, era uma compensação pelo que eles não tinham. É lógico que eles tinham terra, eles tinham tendas, dentro de uma certa limitação, porque eles tinham que morar, né? Se a gente for dar uma pesquisada mais a fundo, não daria tempo agora, tinham certas regiões lá que eram específicas. Não seria como se fosse a herança igual as outras tribos, mas eram específicas para os levitas. Só que o que eles não receberam foi em compensação dízimo. Principalmente pelo fato de que a vida deles seria dedicada realmente, né, ao templo e ao sacerdócio. E não havia uma terra que seria permanentemente deles, né? Eu acredito até que dentro do lugar que eles recebiam para morar, talvez eles pudessem plantar alguma coisa ou fazer alguma coisa, né? Mas nunca era tão grande como você ter uma terra, uma porção que é sua, só para a tribo, né? Porque a sua herança não era aquela terra. A herança era espiritual, né? E o que o Adriano falou aí também. Então, hoje em dia, os que se dizem apóstolos, os que se dizem missionários, né? Não deveriam estar com toda aquela pompa e circunstância e riqueza, né?
ou trazer honra para si, né? Porque os levitas eram pessoas comuns, eles não tinham isso daí. Então é um exemplo para nós também, né? Nós queremos crescer em Jesus Cristo, e não crescer financeiramente ou por causa de uma igreja, né? Às custas de uma igreja, às custas do povo, né? Nós não queremos fazer isso, né? Então essa é toda a ideia. Nós vamos ter que parar por aqui, irmão, porque o barulho, pelo menos para nós aqui, está ficando bem alto mesmo, né? E está atrapalhando um pouquinho. Nós podemos marcar aqui... onde parou aqui a leitura. Onde parou, né? Mas foi muito bom nós estarmos juntos. Normalmente a gente iria só mais alguns minutos, uns 15 minutos. Mas está bem complicado para nós aqui. E eu não sei como é que está pro live. E a gente não sabe se isso está afetando a transmissão ao vivo também, né? Então, para não ficar ruim, nós agradecemos a todos vocês da live que estiveram conosco até agora. E nós vamos terminar com uma oração ao nosso Pai Celestial. E Adriano, você tem como fazer essa oração? Eu vou chegar bem perto Cuidado com o seu celular. Do iPad para que o som fique bom. Deixa eu apoiar aqui. Obrigado a todos vocês, viu, que estiveram com a gente nessa live. Domingo que vem, se for da vontade de Deus, às 4 da tarde, horário do Rio, nós estamos de volta. Vamos ouvir a oração final do nosso irmão Adriano. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, conforme aprendemos no primeiro estudo sobre sendo o nosso grandioso Criador, Todo-Poderoso, a grandeza no segundo estudo, e agora como provedor, aquele que dá provisões para os seus servos, principalmente nesses últimos dias, com todas as pressões, dificuldades que têm ocorrido, não só aqui, mas com todos os nossos irmãos aí ao redor do mundo. Mas a tua provisão, ela nos fortalece, as provações, elas surgem também para moldar as nossas vidas, para nos aperfeiçoar, Senhor. Porque toda a paciência estamos adquirindo, conforme tu tens permitido, e nos ajudado também a perseverarmos. E precisamos perseverar até o fim, Senhor. Obrigado por este estudo, por essa comunhão com nossos irmãos. Abençoe também todos os que participaram e que acompanharam de outras formas também este estudo. Que possamos estar no próximo domingo, diante da tua presença, sendo ensinados por ti. E te pedimos isso, Senhor, não por méritos, porque não merecemos, mas pedimos e agradecemos por intermédio do nome de Cristo Jesus, teu santo e amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.